Olá, mulheres, como vocês estão? Ou olá, mulher, como você está? Estamos hoje aqui para darmos seguimento ao nosso devocional de 30 dias, hoje o 15º dia, o devocional A Mulher de Propósito. E aí, como você está? Como está a sua fé? Como está a sua perseverança? Como você está de bondade? Como você está? Você tem observado, olhado para dentro de você, tem feito aí um passeio dentro do seu coração, se internalizando, vendo a forma como você tem percebido as coisas, como tem sentido, tem perseverado em oração. É importante você ter esse olhar para dentro de si mesmo, fazer essa viagem interna. É muito importante. A palavra de Deus fala para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Paulo diz a Timóteo: cuida de ti mesmo. Então é necessário que a gente tenha esse olhar para dentro de nós. E hoje o tema do nosso devocional é muito forte. É a base do amor de Deus. É resultado do amor de Deus, melhor dizendo. A base é o amor. E o tema hoje é o resultado desse amor, que é o perdão. A nossa chave hoje é o perdão. E o tema é o perdão que liberta. O perdão, ele abre portas para a paz e a tranquilidade. Abre portas, é uma chave que abre a porta da reconciliação. E começou no Pai, em Deus, nos perdoando, nos liberando o seu perdão sobre toda a humanidade. E através de Cristo, aqueles que vêm ao Pai através de Cristo, recebe desse perdão e volta a usufruir. Tem aí o caminho aberto para se chegar a Deus, para desfrutar desse relacionamento maravilhoso, íntimo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, uma coisa que a gente jamais pode ignorar são as nossas relações diárias com as pessoas, a começar dentro da nossa casa. Nós precisamos muito compreender. Em algum devocional já disse que a cruz ela tem duas direções, ela aponta para o alto e aponta para os lados. Né? Para o alto é a nossa relação com Deus e para os lados é a nossa relação com os nossos próximos, com quem está próximo, com as pessoas com as quais vivemos, convivemos. E nós precisamos entender que a nossa relação não é restrita com Deus. Eu amo Deus, Deus me ama, eu faço as coisas para Deus. Mas e aí? E as pessoas? E como estão as relações? Há pessoas que oram a Deus, mas que não têm um coração quebrantado para com as pessoas, para com os seus próximos. E é necessário que nós entendamos, isso é uma chave que precisa virar. A palavra de Deus nos fala que aquele que diz que ama a Deus e odeia ou aborrece, no sentido de odiar, de detestar, de não suportar o seu irmão, este é um mentiroso. E nós precisamos virar essa chave na nossa vida. Eu não sei se você tem dificuldades com alguém, com alguma pessoa, alguma situação, você já se ofendeu, se permitiu, né, ofender-se. Alguém fez algo e você deixou essa ofensa entrar em seu coração e hoje você carrega isso com você. Não sei se você tem alguém que você não fala, você odeia, que você foi machucada, mulher. Talvez um ex-cônjuge, um filho, talvez, até um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, uma amiga, te feriu muito e você carrega essa dor, né, essa marca, essa mágoa com você e você não liberou perdão. Na verdade, não é só essa pessoa que está presa nessa situação. O maior prisioneiro da ofensa é o ofendido. Então, se você foi ofendido e não conseguiu liberar, ou não quer liberar, ou porque a pessoa não merece, ou porque você não consegue, né? Você acha que não consegue, você é prisioneiro deste ressentimento. A palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, verso 32, nos diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando a gente perdoa, a gente tem o coração de Deus.
porque Deus foi o primeiro a nos perdoar, a perdoar toda a humanidade. E nós não, falando de mérito, nós não merecíamos. Não quero entrar nesse ponto, mas Deus foi o primeiro a liberar perdão. Deus foi o primeiro perdoador. E a palavra está nos dizendo que assim como Deus nos perdoou em Cristo, porque foi através de Cristo, é assim também que nós devemos perdoar as pessoas, em Cristo, através de Cristo, por este amor. E esse termo aqui é perdoando-se mutuamente. O que esse termo mutuamente nos traz, nos revela, nos ensina? É que da mesma forma que eu sou, de repente, que eu posso ser ferido por alguém, eu posso ferir alguém. Então, na medida que eu preciso ser perdoada por alguém, eu também preciso perdoar. A palavra de Deus nos ensina, tem vários ensinamentos a respeito de perdão. Eu acho lindo José, quando ele perdoa os seus irmãos. José, ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele vai preso lá, né, no Egito, enfim, é uma história bem comprida. Né? E, de repente, os irmãos dele passam fome na terra deles, junto com o pai. Mas no Egito, Deus prospera José no Egito. E estes irmãos vêm até o Egito, sabe da fama do Egito, de José, porque José tornou-se governador no Egito. Deus honrou a vida de José. José, então, próximo ali aos seus irmãos, quando seus irmãos vêm buscar comida, vêm pedir clemência, misericórdia, né, por pão, por comida, José tem toda ali uma cena e José libera perdão. E José ainda diz: eu sei que foi para este tempo que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Foi para, na verdade, socorrê-los. Então, a, a generosidade de um coração perdoador é o próprio ofensor que libera o perdão que vai usufruir a liberdade de viver sem aquele peso. A palavra de Deus, ela é muito enfática em capítulo 6 de Mateus, o verso 14, que diz: perdoa os nossos pecados. É a oração do Pai Nosso, sabe? A oração mais conhecida do mundo, talvez a mais orada, a rezada, a decorada. Perdoa-nos as nossas dívidas. Isso é quando a gente pede perdão para Deus. Mas o restante diz: da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores. Existe uma comparação. Uma outra, mais adiante, vai dizer que se a gente não perdoa as pessoas, a gente não vai receber o perdão de Deus. Porque é uma ordenança perdoar. É uma ordenança amar, como é uma ordenança perdoar. O perdão é uma decisão que liberta o coração. Mesmo doendo, mesmo a gente achando que o outro não merece, nós precisamos buscar no Senhor força para podermos perdoar a quem nos ofendeu. Aquela pessoa, ela sabe que foi perdoada por Cristo, ela não vai reter perdão para o outro. Eu sei, amadas, quanto eu fui perdoada por Deus. Eu sei do quanto Deus me perdoou. Eu sei o quanto Deus me perdoa todos os dias. Eu sei o quanto eu preciso confessar as minhas culpas e os meus pecados ao Senhor todos os dias. Reconhecer o quão falha eu sou todos os dias. Precisando e necessitando do perdão do meu Deus. Eu tenho esse quebrantamento no meu coração. Eu reconheço isto. E eu busco esse perdão todos os dias diante do meu Senhor. Eu desejo ser perdoada. E eu sei o quanto que o perdão nos faz bem. Então, por isso, eu nem guardo mágoa de ninguém. Eu não guardo rancor de ninguém. É diferente uma coisa de você olhar, alguém te ofendeu, você falar assim: fulano eu perdoo, ou fulano não perdoo. É diferente de você ter este coração perdoador. Então, nesta manhã, nesse 15º dia, ou se você estará ouvindo, assistindo esse devocional à tarde ou à noite, nesse momento, é necessário que a gente compreenda que a gente não tem que ter o perdão como uma técnica, mas é ter um coração perdoador. E que nós precisamos pedir a Deus. Deus, dá-me um coração perdoador, porque assim como o Senhor me perdoou, eu também quero perdoar
Sabe, na hora que alguém te faz alguma coisa, pode até doer. Pode aquilo querer ficar no seu coração, te aprisionando. Você diz, não, o meu coração não cabe mais ressentimento. Sabe aquela canção de Ana Paula Valadão que diz assim, ó, não tenho tempo para perder com ressentimento. É isso. Porque eu sei que Ele me ama e o amor de Deus é suficiente para mim. E muitas vezes a gente guarda essa ofensa e aí não cabe amor. A gente só vai guardando ofensa. Na medida que a gente vai guardando ofensa, o amor ele vai perdendo o seu lugar no nosso coração. Então não permita que as ofensas ocupem o lugar do amor no seu coração. Não carregue pesos que você não consegue. Pode perceber que quando a gente fica guardando rancores, mágoas, pesa. É como se fosse um peso. E quando a gente libera, você já passou por isso? Nossa, eu me sinto tão leve. Porque o ressentimento pesa. Eu tenho um livro aqui, vou sair aqui da tela para pegar um livro, gente, que fala. É muito interessante esse livro. E eu quero indicar essa leitura para vocês, que é A Isca de Satanás. A Isca de Satanás é um livro extraordinário para você aprender a respeito da ofensa. Porque a gente se ofende, ainda tem o devocional, tá? É maravilhosa essa ferramenta aqui, esse livro, o livro junto com o devocional. Você pode comprar até separado. O livro é mais grossinho, tá bom? E o devocional é mais fino. Então, a ofensa é uma isca de Satanás para te aprisionar. Você se ofende, você se aprisiona. E Satanás, o inimigo da tua alma, da minha alma, ele aprisiona a gente. Deus nos libertou através do perdão. E nós queremos nos aprisionar de alguma forma, com o ressentimento, com a amargura, com o rancor, com a ofensa. Essa palavra não é para te acusar, mas é para te trazer uma oportunidade de você, neste dia, o dia de hoje, chamado hoje, a orar e a falar com Deus essa dificuldade que você tem, ainda que venha doer, de falar, Senhor, me ajuda a perdoar cicrano, fulano, e até também pedir perdão. Sabe, eu passei por um processo na minha vida, aprisionada 7 anos no meu casamento por causa de uma situação. Por causa da falta da liberação de perdão da minha parte. Eu só comecei a viver um novo tempo no meu casamento a partir do dia em que, doído, sofrido, não querendo, eu entendi que eu precisava liberar perdão. Eu esqueci? Não. Eu não esqueci, mas não dói mais. Eu fui liberta daquela prisão do ressentimento. Quando aconteceu isso? Eu me casei com 21 anos, 20 para 21 anos de idade, e eu carregava uma marca comigo de amargura, de ressentimento. Não vou falar da questão, não vem ao caso. E eu trouxe isso para o meu casamento. E por 7 anos eu vivi aprisionada, infeliz. Eu digo que meu marido é um herói, me aguentou, me suportou, me amou, né, como eu estava, amarga, amarga como eu era. E um dia, lendo a Bíblia, dentro da igreja, sabe, cantando, pregando, liderando, desse jeito, amarga no casamento, infeliz no casamento, não tinha nada a ver com meu marido. E lendo a palavra de Deus em casa, eu li um versículo que diz: olhando, deixando para trás, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu avanço para o alvo que é Cristo, para as coisas que estão preparadas para mim. O que me pegou foi deixando para trás, deixando o que ficou para trás. Eu precisava deixar. Aquela palavra veio como uma flecha no meu coração. Eu quero lê-lo direitinho aqui para você, para ser bem fiel, deixando as coisas que para trás ficam. Está no livro de Filipenses, capítulo 3, os versos 13 e 14,
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me no sentido de deixar para trás, não de ficar carregando. A gente fica carregando as coisas do passado, o que o falou, o que o fulano falou, o que o pastor disse, o que o irmão fez, o que o marido falou. A gente vai só se enchendo de lixo. A nossa alma vai se enchendo de lixo, de tranqueira. E a nossa vida não é um depósito de coisas velhas. A nossa vida é um lugar de coisas novas, da novidade do Evangelho de Jesus, de viver o novo de Deus na nossa vida. E diz aqui, então, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. O ressentimento, a mágoa, a falta de perdão nos cega e não nos permite ver o que está adiante. E o que está adiante está ali aos nossos olhos, a gente não consegue ver por causa do ressentimento, da falta da liberação de perdão. Então, ele fazendo isso, ele esquecendo das coisas que passaram e avançando, ele diz: eu prossigo para o alvo. Então, a falta de perdão nos cega. A falta de perdão nos paralisa. A falta de perdão nos tira do foco que é Cristo. Nesta manhã, o Espírito Santo te chama para ser perdoada e para liberar perdão. Do jeito que você deseja ser perdoada pelo Senhor todos os dias. E você precisa desse perdão. Todas nós também precisamos liberar perdão. Ter uma vida leve, uma vida livre em Cristo Jesus. Não se permita, mulher. Se você foi machucada, foi violentada, por mais difícil que seja, não guarde isso com você, mas libera perdão. Para que você seja feliz e possa enxergar. Se for preciso, fale disso com alguém, converse com alguém a respeito dessa situação. Fale de coisas que te machucaram, que você carrega ainda. Procure alguém de sua confiança. Fale disso com pessoas. A palavra de Deus nos orienta. Né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e sarareis. Você ainda não está preparada para conversar com o teu ofensor. Talvez não precise, mas é necessário perdoar. Tenha certeza disso. Deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza nesta manhã. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Quero deixar um abraço para todas vocês que estão aqui comigo neste devocional, para as nossas amadas da Bahia, de São Paulo, de Goiás, pessoal que está nos acompanhando aí diariamente. Um beijo para vocês. E nesta hora eu quero fazer uma oração curta. Coloque a mão no seu coração. Uma oração objetiva. Vamos lá? Diga comigo assim: Senhor, ajuda-me a perdoar como tu me perdoaste. Liberta meu coração da mágoa e enche-me com a tua paz. Traga-me à memória coisas que tenho carregado e que têm até mesmo me tirado do centro da tua vontade, a fim de que eu possa, então, confessar, perdoar e prosseguir para o alvo, para que eu possa, Senhor, viver os teus planos de forma plena na minha vida, que eu possa retratar, que eu possa exalar o teu bom perfume nesta terra. Porque quando eu tenho um coração perdoador, eu tenho um coração semelhante ao teu. Muito obrigada, Senhor, nesta manhã, neste dia, pela tua graça. Espírito Santo, ajuda-me. Ajuda-me a liberar perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Deixa aqui o seu abraço. Quero deixar um beijo para Josilene, para Eliene, esqueci o nome, tem uma pessoa que tem um apelido, também para Elisete, para Eliette, um beijo para Maiara, para todas vocês, para Flávia, para todas vocês que estão conosco nessa live. Um beijo, ótima terça-feira para vocês, um grande abraço, fique na paz e lembre-se que o perdão é uma chave que liberta. Tenha um coração perdoador. Deus te abençoe.